Olá, pessoal, tudo bem? Doutora Carol Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução assistida. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre DIU. DIU é seguro, como é que ele funciona, quais são os tipos, posso chamar de DIU, posso chamar de SIU. Convido você a ficar até o final do vídeo para aprender tudo que for sobre DIU, logo após da vinheta. Então, sem enrolação, vamos falar sobre DIU, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem que entender? Para que você faça a melhor escolha do seu método contraceptivo, entenda sobre todos os tipos de método contraceptivo. Então, entenda que tem hormonal, entenda que tem tabelinha, entenda que tem abstinência, entenda todos os tipos, injetável, via oral, adesivo, via vaginal, DIU, SIU, implantes, né? Então, entenda os diversos tipos. No vídeo de hoje, eu vou conversar com você tudo sobre DIU. Chega de ter dúvida do DIU. Então, vamos começar com a primeira explicação. O que significa o DIU? Então, vamos lá. O DIU, ele significa dispositivo intrauterino, tá? E nessa classificação, a gente vai ter dois grupos. Os de cobre, que são os mais antigos, e os de cobre com prata. E que hoje em dia a gente acaba falando somente prata. Mas saibam que tem sim uma parte de cobre no DIU de prata, tá? Então, qual é a função dele? Como é que ele vai agir no nosso organismo? Então, vamos lá. Então, aprendemos que DIU é dispositivo intrauterino, que ele é de cobre ou ele é de cobre com prata. Ah, existe só um DIU só de prata? Não, meninas, não existe, tá? Aprendam isso, entendam isso. Por que colocaram o prata? Bom, a intenção do prata é você diminuir a quantidade que tem de cobre, estabilizando mais o cobre e tentando dar menos efeitos colaterais que tem com o DIU de cobre. Tá? Então, quer dizer que os efeitos colaterais do DIU de prata com cobre não existem? Não, não é nada disso. Vai existir, mas vão ser menos potentes, um pouco mais suave do que só se fosse de cobre, tá? Então, DIU de cobre com prata, certo? Quanto tempo esses DIUs vão durar? Se for só de cobre, a gente tem desde 3 até 10 anos. E se for de cobre com prata, tem de duração de 5 anos depois que você coloca no útero da mulher, tá bom? Então, vamos entendendo todo esse raciocínio aqui para a gente tirar de vez as suas dúvidas sobre DIUs, certo? Bom, o que acontece? O DIU, ele vai agir dentro da cavidade uterina, vai deixar o meio hostil. Então, quando o espermatozoide, lá no sêmen ejaculado, lá no fundo da vagina, tenta entrar, ele não consegue, ele acaba morrendo. Então, ele vai agir antes de ter a fertilização, antes de que ocorra, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Assim, a gente não engravida, tá? Ele tem que estar dentro da cavidade uterina, ó, vou pôr aqui para vocês verem. O DIU tem de estar dentro da cavidade uterina direitinho. E como que a gente sabe se ele tá dentro da cavidade uterina? Através de ultrassons, tá? Então, geralmente, a gente faz ultrassom de acompanhamento uma vez por ano na sua consulta de rotina, normal com a sua ginecologista. Ah, e eu vou ter efeito? Sim, vai. Todo método contraceptivo tem um efeito, meninas. Não existe o método contraceptivo ideal. A grande verdade é essa. Eu escolho um, vou ter um tipo. Eu escolho outro, vou ter de outro tipo. Mas você precisa ver aquilo que aplica para você. Quais são os efeitos, então, do DIU de cobre ou do DIU de cobre com prata?
Eles podem aumentar o seu fluxo menstrual, sim, eles podem, e pode aumentar a cólica. Por quê? Quando eu coloco, ó, tá vendo? O DIU, ele tá dentro da cavidade uterina. O que que o útero vai pensar? Gente, o que que eu tenho aqui dentro? É um corpo estranho. Ai, meu Deus, eu vou contrair. Então, o DIU contrai, contrai, contrai. E isso favorece com que a gente tenha mais cólicas, né? E a reação, tanto do cobre quanto da prata, dentro do nosso útero, faz com que a gente sangre mais. Então, se eu tenho cólica para menstruar, tenho um fluxo aumentado, jamais escolham o DIU. Não é para você o DIU, não é. Por quê? Você já sente cólica. Você tem o fluxo aumentado. Para que você vai colocar um DIU de cobre e um DIU de cobre com prata? Então, não é uma boa opção para você, tá? Agora, você tem um ciclo reguladinho, sangra pouquinho, dura ali os seus 3, 4 dias, né? Não quer usar hormônio, né? E tem um acompanhamento certinho com a sua ginecologista, eu acredito que seja um bom método para você. E lembrando, tem algumas religiões que são contra as mulheres usarem o DIU como método contraceptivo, só autorizam a tabelinha e abstinência sexual. Se for essa a sua opção, tá tudo bem. Tem outros métodos que a gente pode te ajudar a aprender realmente, falar sobre tabelinha, sobre abstinência, né? Então, para você escolher o seu método, saiba direitinho o que a sua religião permite e no que você acredita. Isso é super importante e eu falo para todas as minhas pacientes. A gente precisa entender o que a paciente acredita nessa jornada dela, da vida dela. E tá tudo bem, sempre vai ter uma outra escolha, né? E agora, vamos falar então do SIU. O que é o SIU? Mas doutora, a senhora falou DIU, agora a senhora tá falando SIU? Então vamos lá. O SIU é Sistema Intrauterino. Ó, é diferente do DIU de cobre ou de DIU de cobre com prata. Ele é um sistema liberador de hormônio dentro da cavidade uterina. Ela também vai agir deixando aquele meio hostil e não vai produzir a camada endometrial. Então, também vai agir antes da fertilização. Então, aqui tem um grande divisor, né? Tem pessoas que acreditam que o DIU é abortivo e tem pessoas que falam que não. Se a gente entender na raiz como é que é o funcionamento deles, eles agem antes da fertilização. Então, não são abortivos, certo? Bom, entendido isso, vamos entender os dois tipos de SIU. A gente vai ter o Mirena e o Cailina, que é o mais moderninho aí que chegou. Qual é a diferença entre os dois? Também tem hormônio independente dos dois, só que o Mirena ele é um pouquinho maior e tem mais hormônio que o Cailina, e o Cailina ele é menorzinho e vai ter logo menos hormônio que o Mirena. Mas a gente tem vantagens e desvantagens nesses dois, né? Então, se eu tenho menos hormônio, eu tenho uma chance de ter um pouquinho mais de sangramentinho. Por quê? O objetivo desses dois DIUs é com que a gente pare a menstruação ou com que a gente sangre muito pouquinho. Mas para a gente conseguir esse objetivo, a gente precisa ter um pouco lá do hormônio agindo. Se eu tenho muito pouquinho, eu tenho a chance de ter mais aquele sangramentinho em borra de café. E como que eu vou saber para te orientar se você vai ter uma ausência de menstruação total ou se você vai ter o pinga-pinga? O que vocês acham? Não existe como a gente saber, meninas. Infelizmente, não tem. A gente tem que ir por indicação, se você tem um mioma, se você tem um cisto, se você tem cólica, qual que é o mais indicado? Aquele SIU com um pouquinho mais de hormônio ou aquele SIU com menos hormônio? Geralmente, para as pacientes mais velhas que tiverem alguma patologia, a gente dá preferência para o Mirena, que tem um pouquinho mais de hormônio. Cailina a gente geralmente põe nas mulheres mais jovens e tudo mais. Grande mito que vocês acham do DIU e do SIU? Ah, eu preciso ter tido filho para colocar. Não, não precisa.
independente do método de longa ação que eles são chamados, tanto os DIUs quanto os SIUs, você não precisa ter tido filhos, tá? Única coisa que você já precisa ter tido relação sexual. Por quê? Porque o procedimento é via vaginal, é como se fosse coletar um papa. E se você ainda tem dúvidas sobre colocar o DIU no consultório ou no hospital, vou deixar aqui, ó, um link desse meu vídeo que eu explico direitinho, passo a passo, como é que é, para vocês se sentirem melhores na escolha, né? Mas o mais importante é saber a indicação, qual tipo de DIU que vocês vão usar, tá? Então, a gente entendeu que DIU é sem hormônio, SIU é com hormônio. Os SIUs têm duração de 5 anos, os DIUs têm de 3 a 10 anos, tá? Qual o menor DIU que tem pra gente colocar? É o mini DIU de prata. Ele vai ter cobre numa composição, vai ter prata, mas ele é bem pequenininho. Vou pôr aqui, ó. E qual é o DIU que tem a menor concentração de hormônio? O Cailina, vou pôr aqui, ó. Certo? Ambos precisam de uma boa escolha. Ambos vão passar pelo período de 6 meses para passar pela parte de adaptação. Gostei, não gostei. Não adianta antes de 6 meses. Assim como os contraceptivos via orais, ou injetáveis, ou implantes, tudo no nosso corpo a gente precisa observar, a gente precisa avaliar. Ah, mas doutora Carol, eu coloquei e resolvi agora que quero engravidar. Você pode tirar a qualquer momento, tá? Então, avalie bem a sua indicação, se você quer menstruar, se você não quer menstruar, né? Mas se lembre, o fator cólica, os dois podem aumentar, tanto os DIUs quanto os SIUs. Por quê? É um corpo estranho dentro do útero. Para as pacientes que têm endometriose, até no guideline da endometriose, o DIU, o SIU, desculpa, ele é uma indicação formal, né? Ele ajuda nessa questão de menos sangramento e tudo mais. 2 em cada 10 mulheres que usam o SIU também não ovulam, tá? Eu sei que vocês têm medo de ter cisto quando usa o Mirena ou Cailina, porque sim, pode acontecer, mas é tranquilo de levar no dia a dia. Espero que tenham entendido todas as diferenças entre DIU e SIU. Convido você a se inscrever no meu canal. Eu posto aqui muitos shorts, eu posto aqui os vídeos com participações, com assuntos bem legais do universo da saúde feminina. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.